Olá, pessoal. Vou continuar destacando alguns pontos desse livro aqui, Laurentino Gomes, Escravidão, volume 3, tá? Então, ele destaca aqui o Manual do Agricultor Brasileiro, de Carlos Augusto Toné, ali publicado ali em 1839. E ali ele fala algo interessante, que é a questão da religião como meio de controle. Ele diz assim, isso é um manual para os fazendeiros, tá? Os senhores têm a obrigação de lhes mandar ensinar e praticar a religião aos escravos, sendo, aliás, o meio mais eficaz de os conservar obedientes, laboriosos, satisfeitos da sua condição e de ocupar inocentemente as horas de domingo. A religião católica romana, como se ensina e pratica em Portugal e no Brasil, e sua tendência para a superstição, a torna ainda mais apropriada ao gênero dos pretos, crédulos e supersticiosos por natureza. A pompa, as imagens, as orações, os escapulários, as glórias do paraíso, as chamas do inferno, cativam a sua imaginação. A crença em um Deus e nos seus santos, e entre estes alguns da sua cor, que não desdenham o pobre escravo, entretém a alegria e a esperança do coração dos pretos. A religião reabilita sua condição, consagra suas relações com os senhores, que não aparecem mais a seus olhos como proprietários ou como tiranos, mas sim como pais, como retratos mesmo de Deus, aos quais devem amar e servir, com o sacrifício de todos os seus trabalhos e suores, para merecerem as bênçãos do céu e a uma eternidade de bem-aventurança. Essa é a perspectiva aí do papel fundamental da religião para você manter esse sistema, né? Isso está na página 307. Ele também fala aqui, em outra passagem, da questão do apresamento de navios, porque desde a independência do Brasil, a Inglaterra já pressionava o Brasil para abolir o tráfico de escravos, né? E o Brasil já começava a ter promessas, né, de que isso seria abolido. Inclusive, chegou a publicar leis, a lei de 1831, que acabava com o tráfico de escravos, e foi conhecida como leis para a lei para o inglês ver, né? Lei para o inglês ver, porque não foi colocada em prática. E isso lembra um pouco, né, essa reação dos apologetas, citando ali uma série de bulas papais, como se isso resolvesse a questão. Você tem que ver, saber se aquilo realmente estava sendo aplicado pela igreja ou não, tá? E o próprio fato de haver várias leis já sugere que tem algum problema, ou seja, alguma coisa não está sendo aplicada, né? Porque você está tendo que reeditar a mesma coisa várias vezes. Então, isso já seria um problema. Então, é o caso do tráfico, que o Brasil teve leis que não foram inócuas. Só com a lei lá do Eusébio de Queiroz, de 1851, é que o tráfico definitivamente foi extinto mesmo, né? Dali realmente houve extinção. Então, nesse período em que você está nesse período aí de pressão da Inglaterra contra esses navios negreiros, né? Existem navios que são capturados, né? Então ele fala desses navios negreiros capturados. Ele vai falar aqui na página 131. Os norte-americanos, por sua vez, ajudavam o tráfico, fornecendo aos navios os navios ligeiros, conhecidos como clippers, capazes de escapar à perseguição da Marinha Britânica, e franqueando o uso de sua bandeira nacional pelos traficantes clandestinos. Em 1826, a maioria dos navios usados no tráfico da Bahia era de fabricação norte-americana, segundo o relatório do próprio cônsul dos Estados Unidos em Salvador. Essa participação aumentou depois de 1839, quando o parlamento britânico, em decisão unilateral, aprovou o chamado Palmerston Bill, que autorizava a Marinha de Guerra a capturar e inspecionar navios negreiros que ostentassem a bandeira portuguesa. Os traficantes, então, passaram a usar a bandeira dos Estados Unidos.
país que nunca permitiu qualquer interferência dos britânicos em suas atividades navais. Percebeu a jogada? Botava lá uma bandeira dos Estados Unidos para continuar traficando. Né? Página 112. Ele fala dos navios que eram apreendidos. Né? No início de 1830, Cardoso, também no comando de Umbelina, foi detido na Baía de Benim. Pego em flagrante, Cardoso confessou que fazia tráfico ilegal. Durante a viagem para Serra Leoa, para julgamento perante a comissão mista, 194 dos 377 escravos morreram no mar. Outros 20 morreram após a chegada. Misteriosamente, em meados de 1830, quer dizer, isso foi no início de 1830, em meados de 1830, mesmo depois de condenado, João Cardoso chegou ao Rio na mesma escuna Umbelina, que havia sido confiscada e leiloada com uma carga de 45 escravos. Entenderam? O navio do cara foi apreendido. Ele foi condenado. Daí, alguns meses, ele volta para o Rio com o mesmo navio trazendo escravos. Como isso seria possível? Segundo o historiador norte-americano Robert Edgar Conrad, autoridades brasileiras e portuguesas dos dois lados do Atlântico facilitavam a recompra dos navios confiscados pelos seus antigos donos e permitiam que viajassem em liberdade, como se nada tivesse acontecido. O navio era vendido e depois leiloado. Aí o próprio cara comprava o navio para fazer tráfico de escravos. Olha que situação. As autoridades brasileiras de todos os níveis estavam comprometidas com o princípio de que o tráfico escravo africano, legal ou não, era benéfico e precisava ser encorajado. Isso são as palavras do Robert Conrad. Interessante isso, né? Como é que era difícil fazer esse controle, né? E depois, outro ponto que eu gostaria de falar, para encerrar aqui o vídeo, ó, na página 115. Entre novembro de 1833 e abril de 1838, 15 casos foram submetidos à Comissão Mista de Juízes Brasileiros e Britânicos no Rio de Janeiro. São navios negreiros capturados no Brasil, julgados no Brasil, por uma comissão mista. Vinha juiz da Inglaterra para cá para participar do julgamento, porque a Inglaterra não confiava nos juízes brasileiros. Interessante isso, né? Você não aceitar a decisão do tribunal brasileiro. Isso em 1838. A gente está em 2015, né? Caramba, a história se repete, né? De certa maneira, né? Não aceitar a decisão do tribunal brasileiro. Os julgamentos eram lentos, emperrados pela burocracia e pela má vontade das autoridades, que agiam mancomunadas com os traficantes. Em média, uma vez feita a apreensão, era necessário 6 dias para a abertura do processo. Os juízes demoravam mais 37 dias para dar a sentença. Nesse ínterim, todos os cativos permaneciam a bordo sob o calor sufocante do sol tropical, sem condições adequadas de higiene e alimentação. Os escravos continuavam no navio, esperando o julgamento. E ficava lá, 37 dias para esperar a sentença, 70 dias para executar, 28 dias para que efetivamente fossem soltos. Ficava 3 meses, pelo menos, esperando lá. As infestações de doenças eram frequentes. O governo brasileiro não permitia, em hipótese alguma, que os escravos fossem desembarcados, nem fornecia acomodações adequadas em terra para os tripulantes que estavam sendo julgados. Página 115. É isso. Muito obrigado, então.